Maravilha, ministra, o prazer é todo nosso. E na última terça-feira, a senhora, junto com o presidente Lula, ali entregou o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Já quero começar com esse assunto, quero saber como é que isso vai mudar a vida do cidadão. Que plano é esse, ministra? Pois é, esse é um debate que o mundo todo faz e existe uma verdadeira corrida tecnológica para garantir o domínio dessa tecnologia. A inteligência artificial é um sistema na área de tecnologia da informação que reúne dados e precisa ter infraestrutura de computadores para poder ter a capacidade de armazenar, sistematizar e, ao mesmo tempo, apresentar soluções para muitos desafios do cotidiano das pessoas. Então, por que se chama inteligência artificial? Porque, por mais que o que a gente bota no computador é a inteligência humana. Agora, o processamento e a velocidade e a capacidade de reunir os dados é através de modelos matemáticos, de algoritmos, e por isso que chama inteligência artificial. Mas, na verdade, é a inteligência humana dentro de uma máquina que processa muito mais rapidamente para diversas áreas tudo que alguém depositou na estrutura, né, do computador. Então, o nosso plano, ele procura, antes de tudo, ser um programa que faça o bem para todos, porque, como todas as novas tecnologias, elas podem ter riscos e podem ter oportunidades. E, por óbvio, nós vamos nos agarrar nas oportunidades. Então, ele pode melhorar a vida do povo brasileiro, né, num processo de inclusão e de soluções na saúde, na educação, e por isso mesmo ele precisa ser brasileiro antes. Por isso que é brasileiro, não é? Porque nós temos muitas soluções de IA, mas elas são de fora. Inclusive, nem a nossa língua fala. A ponto de que, se a gente for no Google e perguntar quem foi que descobriu o avião, né? Quem fez pela primeira vez o avião, quem desenvolveu, quem inventou o avião, vai estar lá os irmãos Wright. E, na verdade, foi Santos Dumont, um brasileiro. Então, a linguagem de fora, ela traz vieses, traz contradições. E, por isso mesmo, nós queremos ter uma linguagem própria, uma linguagem em português, né, que é um grande desafio, que não existe disponível, porque nós mesmos é que temos que aplicar. Nós temos que enfrentar a dimensão do impacto no emprego, porque ele é inconteste, ele vai acontecer, e por isso mesmo o plano existe para dar respostas a isso, para poder focar aonde terá maior impacto no emprego, para capacitar e, ao mesmo tempo, apontar novas oportunidades de emprego, porque vira uma cadeia produtiva também. Então, o plano ele tem 5 eixos. Ele tem um fundamento, um conceito, que o conceito é inclusivo, o conceito é fazer com que faça bem para todos, que inclua as pessoas, que seja brasileiro, que garanta a autonomia e que ele é factível. Ele é um plano ousado, mas, ao mesmo tempo, factível. Ele é viável. Então, esses são os conceitos que nos movem. E os eixos são garantir uma infraestrutura, porque IA precisa não só de um supercomputador, mas precisa de uma rede de data centers que possa deter as informações. Então, um eixo é infraestrutura e desenvolvimento de inteligência artificial. O outro eixo é o impacto de IA nos serviços públicos, que é um dos grandes focos aqui, principalmente do plano imediato, né, de entrega daqui a 1 ano. Tem o impacto de IA nos serviços públicos, né? A formação, porque a formação é decisiva para incluir os brasileiros e brasileiras, um arrojado programa de formação no Brasil. E o quinto é a governança e a necessidade de a gente ter o monitoramento da aplicação do plano, além de ter um marco legal que possa proteger a privacidade, proteger o autor daqueles dados. Muitas dessas soluções de IA nem dizem de onde veio a fonte, de respeitando aqueles que produziram aquelas determinadas soluções. Então, o direito autoral,
a privacidade, isso tudo são conceitos que é preciso ter no marco legal, que inclusive está em debate no Senado, embora não seja uma prerrogativa do nosso Ministério necessariamente participar, porque isso é liderado pela articulação política, pela Casa Civil, pelo núcleo do governo na relação com o Congresso. Nós damos subsídio técnico ao projeto de lei que está tramitando no Senado. Então, são essas, vamos dizer assim, as variáveis que determinam esse plano brasileiro de inteligência artificial. E vamos falar certamente muito sobre ele ainda hoje, mas já quero começar a chamar as nossas rádios convidadas para essa conversa. Vamos, ministra? Então, vamos começar com o Rio de Janeiro, vamos à Rádio Nacional do Rio. Quem está lá com a gente é ele, César Fatioli. Bom dia para você. Bom dia, ministra. Na semana passada tivemos um chamado apagão cibernético de escala global com reflexos nos voos, na maior parte do planeta. Os reflexos no Brasil não foram tão sentidos, mas foram significativos, em especial nas redes bancárias. Em que o desenvolvimento de uma inteligência artificial própria contribui para diminuir esse tipo de risco e em quanto tempo é factível que se tenha uma força brasileira para lidar com esse tipo de problema a partir de tecnologia local? Então, muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nacional e a você, César Fatioli, que está aqui nos acompanhando nesse Bom Dia, ministra. A segurança cibernética é um assunto que perpassa o desafio da inteligência artificial, até porque já existe hoje vários programas de software que vão na direção de garantir essa proteção. Quando a gente visita qualquer área de ciência da computação, de TI, que presta serviços, ela tem esse pressuposto. Se você for para o parque tecnológico, se você for para a iniciativa privada, no serviço público, tem um pressuposto de segurança cibernética, de proteção contra o ataque de hackers, né? E de vírus e etc, etc. Mas a inteligência artificial ela vai conseguir elevar essa proteção a um potencial muito maior. E por isso mesmo que nós estamos no desenvolvimento de IA, tendo isso como uma tarefa de casa. E hoje, na verdade, o Ministério já faz um esforço hercúleo para poder garantir gente capacitada na área de segurança cibernética. O ano passado, por exemplo, nós lançamos um edital para 30 mil vagas e nada mais nada menos que 100 mil pessoas se apresentaram para virarem desenvolvedores de software na área de segurança cibernética. Então, é uma demanda gigantesca e nós estamos procurando, para além disso que já foi anunciado ano passado, do hacker do bem, que a gente está chamando hacker do bem, nós vamos... e outras iniciativas se espalham no Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, mas sempre com suporte no caso do nosso hacker do bem, é a RNP. A RNP é uma organização social que é responsável pela maior instalação de rede de fibra ótica para levar banda larga no Brasil, pública, que é para as universidades, as instituições de pesquisa, ensino e até para a rede de saúde. Então, esse está dentro, não é? É uma preocupação central e nós vamos precisar, dentro da escala do que nós estamos imaginando de pessoas capacitadas, né? Esse curso, por exemplo, de hacker do bem dura 2 anos e meio. Então, a linha do tempo desse plano, inclusive, é de 5 anos. O que nós queremos, e quando a gente fala que é ousado, né? Quando a gente fala que é assertivo, é porque nós, em 5 anos, vamos... É claro que esse plano não é estático, ele está em permanente atualização. Nós vamos ter o Santos Dumont
como top 5 do mundo, que é o nosso computador do Laboratório Nacional de Ciência da Computação, que fica lá em Petrópolis. Então, na linha do tempo, César, nós estamos imaginando isso para 5 anos, o conjunto, né, do plano de PEBI. É claro que tem fases. A gente tem 31 entregas para um ano, que é isso que a gente combinou com o presidente Lula. Nós teremos um plano para demonstrar nossa capacidade de produzir entregas em um ano. São 31 ações espalhadas em vários ministérios. E nós vamos ter a capacitação de segurança cibernética nessa linha do tempo. 2 anos e meio já terá, aliás, a partir do ano passado, ou seja, o ano que vem nós já teremos um certo exército, né, de pessoas nessa área de segurança cibernética, mas vamos precisar dar muito mais escala para dar conta dessa ameaça. Do Rio de Janeiro, a gente vai a Goiânia, para a Rádio Bandeirantes. Quem está com a gente hoje é a Larissa Dourado. Oi, Larissa, bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia, ministra, né, Luciana. Gostaria de perguntar a respeito do fornecimento da 5G. Nós temos aqui internet que ela já foi aqui instalada em toda a cidade, região metropolitana. Porém, eu queria saber da ministra quais serão os investimentos, até mesmo incentivos, para que isso chegue em áreas remotas, cidades do interior, até mesmo vilarejos e pessoas que têm até mesmo menos acesso a essa questão da tecnologia, até mesmo para ter acesso à inteligência artificial e outras ferramentas que podem ser fornecidas. Então, Larissa Dourado, um prazer estar conversando com você, da Rádio Bandeirantes de Goiânia. Veja, Larissa, nós estamos pela primeira vez, o Ministério da Ciência e Tecnologia participa do Plano de Aceleração do Crescimento, do PAC. Por que é importante participar do PAC? Porque o Plano de Aceleração do Crescimento tem um olhar político diferenciado. Ele ganha relevância política porque é monitorado nada mais, nada menos diretamente pelo nosso presidente Lula. Então, nós colocamos a RNP, que é responsável por instalação de levar banda larga para o país, que é um OS de contrato do Ministério da Ciência e Tecnologia Público. Nós vamos ampliar a rede de fibra ótica, que é a mais consistente banda larga, em mais de 40 mil quilômetros espalhados pelo país. Isso na linha do tempo dentro do plano de aceleração de crescimento. Uhum. Então, são 18 infovias que vão ser instaladas em várias regiões do país para poder dar conta de fornecer banda larga. Paralelamente, há um esforço ainda mais amplo do Ministério das Comunicações, porque é feito na parceria com a iniciativa privada, por conta do FUST, do Funtel, do Fistel, que são fundos que estão disponibilizados para investimentos em banda larga. Então, há editais que são feitos através do Ministério da Comunicação, que é liderado por Juscelino, e que, inclusive, pactua isso com o Ministério da Educação, porque ainda há um déficit muito grande nas escolas públicas do nosso país que precisa chegar muito mais rapidamente à banda larga. Então, nós participamos de uma parte desse esforço de chegar à banda larga, mas de maneira mais ampla, até porque é princípio, né, próprio do Ministério das Comunicações essa responsabilidade de alargar, e isso é feito pactuado com o próprio Ministério da Educação, que é o foco da gente, que é garantir que a população brasileira, principalmente aquela que não tem como pagar uma banda larga, ela possa ter o seu direito fundamental, que é ter internet permanente e veloz para poder dar conta, principalmente da parte de ensino e aprendizagem, né? que é o mais vital, né? para democratizar o acesso às informações. É isso, e de Goiânia a gente segue para São Paulo. A gente vai chamar agora a Rádio Band News, e quem está lá é o meu colega Ivan Brandão. Oi, Ivan, bom dia para você. Tudo bom, Marina? Tudo bom? Bom dia para você, bom dia, ministra. Ministra, eu tenho que falar do contingenciamento anunciado pelo governo, até para pegar esse gancho que a senhora trouxe, de que agora a sua pasta está dentro do PAC, né? Proporcionalmente, o corte no Ministério, o contingenciamento no Ministério da Ciência não é tão grande quanto outras pastas que foram afetadas aí,
mas a gente está falando de um ministério que nos últimos governos perdeu centenas de bilhões de reais no orçamento, que até poucos dias atrás tinha representantes das unidades de pesquisa lá no Congresso, lá na Câmara, pedindo mais verbas para poder manter essas unidades de pesquisa. Quer dizer, queria saber da senhora se já há um plano de onde esses cortes e como esses cortes vão afetar o orçamento do Ministério, e para pegar esse gancho do PAC também, se de alguma forma o contingenciamento anunciado não vai atrapalhar esses planos aí de ampliar a rede de fibra ótica aqui, já que o Ministério também está incluído dentro do Programa de Aceleração do Crescimento. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Band News e a você, Ivan Brandão, por essa importante pergunta. Nós recebemos ontem a nossa cota de sacrifício, né, nas metas aí fiscais que foram estabelecidas pelo governo. E ainda vamos analisar, mas existem alguns programas que eles são mais de longo prazo, e é mais esses que nós vamos nos apegar, porque há tempo de recuperação, seja da própria arrecadação, as condicionantes e o contexto vão variar, não tenho dúvida disso, até porque eu acredito plenamente, não é só uma questão de crença, é que os investimentos que estão sendo feitos vão se traduzir no crescimento. Do mesmo jeito que as agências do mercado financeiro diziam que o crescimento, inclusive o próprio FMI dizia que o crescimento era 0,9%, nós crescemos no patamar de 2,9%, revelando um crescimento dos mais significativos do mundo. E voltamos, inclusive, à condição da 8ª economia, que estava na condição de 12ª. Então, eu acredito que eles são medidas, né, numa perspectiva de cumprir, né, a meta fiscal estabelecida, mas que eles podem ser recuperados com o crescimento, com a própria melhoria da arrecadação e com cada vez mais esse é um esforço permanente, né, de a gente cortar alguns custeios, mas como diz o presidente, é preciso salvar os investimentos. Né? Aquilo que é custeio, aquilo que a gente considera que é gordura, a gente vai procurar cada vez mais otimizar para melhorar a eficiência do serviço público. E aquilo que é investimento é preciso preservar ao máximo, porque o investimento é que vai gerar crescimento, inclusão. Então, ainda estamos estudando, mas certamente o que nós vamos olhar é aquilo que tem perspectiva a longo prazo. Porque como é composto o orçamento do Ministério? Nós temos um orçamento discricionário, que é próprio da LOA, da Lei Orçamentária Anual, e temos o mais potente, que é quem fomenta a ciência e tecnologia brasileira, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. E existe uma lei no Brasil que esse fundo não é contingenciável, embora o governo anterior tenha contingenciado, tenha cortado o recurso do fundo. Uma das primeiras medidas do presidente foi garantir a recomposição integral do fundo ano passado, por isso que a gente conseguiu voltar os investimentos no Brasil. Quando a gente diz que a ciência voltou, junto com o Brasil voltou, é porque foi recomposto o fundo e a gente, em 8 meses, conseguiu investir 10 bilhões de reais em 10 programas que a própria comunidade acadêmica e científica considerou prioritária. Então, a gente tem esses recursos do fundo, que o ano passado foi 10, ele vem dos fundos setoriais, que são taxas, impostos que são recolhidos de cadeias produtivas relevantes, e a gente investiu esses 10, esse ano nós estamos em 13 bilhões e para o ano a previsão é de 14,5 bilhões. Então, é um tipo de recurso que ele vai prosseguir arrojado, né, com muita potência para poder se traduzir em investimentos. E existe o que vem da LOA, porque metade desse fundo ele é não reembolsável, ou seja, uma metade é crédito e metade é não reembolsável. Então, isso tem impacto na LOA, o que é não reembolsável. Então, nós vamos exatamente considerar essa composição do que é orçamento discricionário, do que é
não reembolsável do fundo, porque ele não é contingenciável, e poder combinar aquilo que vai mais para longo prazo, para não comprometer no fluxo de pagamento nenhum tipo de ação que esteja em curso. Isso é possível, porque muitas das coisas nós próprios colocamos no nosso planejamento o seguinte: isso aqui não se mexe, porque até a NIB, por exemplo, a Nova Indústria Brasil, nós estamos integrados à NIB. A gente tinha 41 bilhões da NIB e vamos para 51 bilhões. Mas isso é na linha do tempo. Então, tudo aquilo que é um pouco mais para frente, nós vamos ter condições de dizer, não, isso que já estava previsto aqui, a gente pode, para não comprometer o imediato, o fluxo imediato, para não parar nada. Essa é a regra que nós vamos estabelecer, mas ainda não tenho aqui a resposta objetiva. Vamos cortar ali, tal, vamos... Na verdade, isso é engenharia que está tomando conta da minha cabeça desde ontem de tarde. E eu vou até amanhã, tenho que dizer assim, aquela parte da dolorosa, né? Que é como a gente às vezes está em restaurante e vai dividir a conta, aí diz assim, eita, agora veio a dolorosa. É um pouco isso que a gente vai ter que fazer de hoje para amanhã. Então, essa dolorosa tem prazo mesmo? Tem que ser amanhã, presidente? Não é. Ou a senhora colocou esse prazo lá? Não, a gente, entre nós, né? Entre nós colocamos esse prazo que é para poder olhar essa previsão. Mas o que me tranquiliza é que não vai comprometer o fluxo dos investimentos que estão ocorrendo nas áreas estratégicas e vamos poder garantir, como eu falei, alguns dos recursos que já estão previstos mais a longo prazo, porque a NIB, etc., são investimentos de mais longo prazo, para não ter nenhuma descontinuidade do devido às entregas que o Ministério da Ciência e Tecnologia está fazendo para o povo brasileiro. Ministra, então vamos chamar para a nossa conversa a CBN Amazônia. A gente está lá com o Patrick Mota Filho, que está 1 hora atrás do fuso horário de Brasília, então está cedinho lá em Manaus. Bom dia para você, Patrick. Bom dia, Karine. Pois é, 7h24 agora por aqui, né? Bom dia para a ministra Luciana também, agradeço aí pela oportunidade. Ministra, sempre que a gente fala sobre meio ambiente, né, a gente recebe resposta de que o Brasil é um grande potencial na área de conservação ambiental, né? Mas a gente vê, ano após ano, que os problemas que a gente tem por aqui, eles continuam, né? Então, desmatamento, queimadas, principalmente nessa época do ano que a gente tem agora, a gente está aí no verão amazônico, né? Entrando no verão amazônico, a gente passa pelo garimpo ilegal, que acaba destruindo os rios, né? Prejudicando os solos, prejudicando as comunidades que vivem no meio da floresta, né? E a gente entende que não há um efetivo humano para fiscalizar em loco a floresta, dada a sua dimensão, né? Mas a gente entende também que com o avanço tecnológico a gente pode fazer esse monitoramento de forma melhor cada vez mais. O que o seu ministério fez, já implantou, ajudou a implantar ou pensa em implantar nessa área de tecnologia para monitoramento da Amazônia, para evitar esses problemas citados, né? No começo da sua fala, a senhora falou sobre o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Quem sabe, de alguma forma, a Amazônia não pode ser beneficiada também com esse plano, ministra? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN Amazônia, a você, Patrick Mota, por estar aqui nesse diálogo. Nós estamos, o Ministério da Ciência e Tecnologia tem uma convicção, né, que não é possível enfrentar o aquecimento global, que tem a ver com a gente preservar nossas florestas, que não seja através das ferramentas da ciência e tecnologia. Seja na medição da emissão dos gases do efeito estufa, seja no monitoramento do desmatamento florestal, que é uma das variáveis que determinam o aquecimento global no Brasil, mas na agricultura, em diversas áreas, na indústria. Então, há um plano e há uma edição anual de quem são os setores que mais emitem gases, para que a gente possa ter um planejamento e possa atuar. Então, isso é feito junto com o MIDIC, MIDIC é o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, isso é feito principalmente com a ministra Marina,
com quem eu tenho partilhado esse desafio do desmatamento. Tanto é que nós enfrentamos o desmatamento da floresta amazônica e nós reduzimos significativamente o que estava ocorrendo no período anterior. Só nesse 1 ano e meio, né, nós conseguimos um dos recordes de enfrentamento ao desmatamento de mais de 40% de redução, né, do desmatamento na Amazônia. Tivemos muitas dificuldades no Cerrado, no Pantanal, mas já estamos também invertendo já no Cerrado, né? Ou seja, nós estamos numa verdadeira força-tarefa. Foi feita reunião na Casa Civil, no Palácio do Planalto, com os estados onde o desmatamento estava crescente, para ter uma atuação mais efetiva, mais assertiva. Então, a gente tem o INPE, que é a constelação de satélites mais importante brasileira, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que imediatamente faz com modelos matemáticos e com as imagens fotográficas através de satélites, manda online para o IBAMA, que por sua vez aciona o Ministério da Justiça, e a gente tem conseguido fazer esse enfrentamento para poder garantir a floresta em pé e todos as benesses que ela traz. Aí nós temos outros equipamentos de infraestrutura que são reconhecidos internacionalmente. A Torre Ato, o Amazon Face, que é uma infraestrutura em campo que simula, por exemplo, uma maior emissão de gás de CO2 para poder verificar qual é o impacto disso na floresta. Eu visitei tanto o Amazon Face como a Torre Ato mais de uma vez, principalmente o Amazon Face mais de uma vez. A Torre Ato já foi antes, até mesmo do período eleitoral, que são infraestruturas de pesquisa que cuidam disso permanentemente, além de integrar com vários ministérios, e essa força-tarefa que a gente tá ali fazendo valer. E o plano de inteligência artificial, naturalmente, a infraestrutura, ele absorve bastante energia e água. Não é? A infraestrutura de supercomputador é um fenômeno no mundo. Em várias partes do mundo, as soluções que têm sido feitas, pequenos geradores através de energia nuclear para poder suportar os data centers. E nós temos nisso uma vantagem competitiva. Por quê? Porque a nossa matriz energética, desde os tempos de Amílcar Gouveia, quando desenvolveu as hidroelétricas, elas são limpas ou renováveis. Então, isso é um diferencial competitivo. E, nesse sentido, Patrick, exatamente onde tem uma matriz energética, onde se produz essa energia de maneira mais sustentável, é onde vai ter uma competitividade maior para ter o data center. Por quê? Porque você não vai precisar da linha de transmissão para aproveitar aquela matriz energética. Então, o nosso conceito de infraestrutura de ar, ele está entrelaçado com o conceito de sustentabilidade, exatamente por conta dessa vantagem competitiva. E vai ter mais ainda no enfrentamento à desigualdade regional, porque vai ser as regiões que mais produzem energia que vai poder ter instalado essa infraestrutura e, com isso, gerar uma cadeia produtiva, porque isso exige mão de obra, empregabilidade, a produção daquele insumos, boa parte do insumo ainda, né? Porque a gente não detém tecnologia para alguns insumos importantes da infraestrutura de computador, mas algumas coisas nós já produzimos no Brasil ou montamos, né? E a própria Zona Franca de Manaus, né? Ontem mesmo, na visita que eu fiz a alguns estandes dos patrocinadores da conferência, eu vi, por exemplo, o estande do Positivo, da empresa Positivo, que foi uma das patrocinadoras que já desenvolve, já montam, né, os servidores no Brasil. Então, é por aí que nós vamos caminhar, com transferência tecnológica, com cooperação internacional, para poder garantir que a gente atinja essa autonomia, e a Amazônia está dentro desse contexto, sem dúvida nenhuma.
Acho que a gente pode dizer, ministra, tranquilamente que esse é um novo tempo para a Amazônia, né? A gente começou com os diálogos amazônicos no ano passado, aí esse ano, para nós que moramos aqui para o Centro-Oeste, Sudeste, acho que a festa de Parintins chegou com muito mais força, sempre foi forte, mas acho que chegou com muito mais força. E aí a gente vai ter COP30, enfim, muitas boas perspectivas. E a senhora falando dessa criação de data centers na região amazônica, né? Dessa possibilidade de geração de empregos. Então, muito boas as perspectivas para a região norte. Então, vamos seguir aqui, ministra, a nossa conversa. De Manaus, a gente vai para o outro extremo do país, a gente vai ao Rio Grande do Sul. Nós vamos lá a Caxias do Sul com a Rádio Gaúcha Serra e o Alessandro Valim já está com a gente. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, ministra. Bom dia aos colegas. Ministra, a senhora esteve em novembro do ano passado aqui no Rio Grande do Sul para a retomada das atividades da CEITEC, uma estatal ligada ao governo federal, ligada ao Ministério para a produção de chips, de semicondutores, estava em processo de extinção e que foi retomada a partir daquela sua vinda para cá. Havia a ideia de a empresa já voltar a fazer a fabricação dos equipamentos dela nesse ano, que houvesse uma boa ajuda e um bom aumento em termos orçamentários para a empresa. Gostaria de saber como é que está a situação do CEITEC nesse momento, se isso foi prejudicado, se a recuperação da empresa acabou sendo recuperada pela enchente aqui no Rio Grande do Sul. Qual a situação nesse momento, nesse processo de reimplantação da CEITEC? Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gaúcho Serra, de Caxias do Sul, e a você, Alessandro Valim, que é o comunicador aí importante desse momento aqui no Bom Dia, ministra. Antes, Karine, eu quero dizer que da COP30, que eu estou vendo que o nosso Patrick lá do Rio Grande do Amazonas está ali, nós vamos... Uma das coisas do nosso ministério lá vai ser o museu, viu? O Museu da Amazônia, que vai dar continuidade ali à reestruturação do cais, que já está em construção e vai ficar prontíssimo para dar de presente a COP30, né? O museu contemporâneo, moderno, com as ferramentas que são utilizadas no Museu do Amanhã, lá no Rio de Janeiro. Alessandro, a CEITEC foi uma decisão política do presidente Lula de reversão de liquidação desse centro, que é um centro de semicondutores, é uma fábrica de semicondutores. Nós temos no país espalhado, tem uma planta industrial, uma sala limpa extraordinária, e nós temos no Brasil espalhado vários laboratórios de pesquisa na área de semicondutores, para que a gente tenha uma maior autonomia, porque a dependência dos semicondutores vai ser cada vez mais um insumo decisivo para todas essas tecnologias na área de TI, inclusive do próprio supercomputador, e nós temos que estar preparados para não ser importadores também de semicondutores. Então, no Eldorado, nós temos sala limpa, ou seja, existe dentro do nosso Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, no CNPEM também tem, que é o nosso Centro Nacional de Pesquisas em Energias e Materiais, onde está o nosso acelerador de partículas, o Sirius. Então, nós temos espalhados no país uma verdadeira rede numa perspectiva de a gente de fazer pesquisa e desenvolvimento na área de semicondutores. Mas a CEITEC é a única fábrica e, por isso, ela tem uma importância estratégica. Então, nós revertemos a liquidação, hoje é dirigida pelo professor Gadelha, e nós escolhemos as rotas. A rota tecnológica. A nossa vocação vai ser para o setor automotivo, para poder produzir semicondutores para os modelos híbridos, que vai ser a principal opção do Brasil, que é uma junção de biocombustível com motor elétrico, né? Para que, assim como é o flex do etanol com a gasolina, nós vamos ter o fornecimento da energia elétrica junto com biocombustíveis. Então, essa é a rota que nós estamos abraçando, que é uma rota de médio e longo prazo para uma transição que o setor automotivo está passando. E também para a transição energética. Por óbvio, o Brasil já lidera a situação de energias renováveis. E então, essa é a ideia. E a recomposição do orçamento, dos investimentos, ele está acontecendo.
da CEITEC. Ele vai entrar para a planta dos ajustes da planta industrial para se adaptar a essa nova tecnologia que nós vamos adotar na fabricação de semicondutores. Ela já está no que a gente chama de PLN, o projeto de lei para abrir crédito suplementar, já está no pacote que está no Congresso Nacional, e ele normalmente tem uma celeridade. Assim como aconteceu com o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, nós vamos poder garantir um crédito suplementar para poder fazer os investimentos na planta industrial que já está sendo contratada. Fora isso, nós vamos ter também encomenda tecnológica do fundo, porque como é o recurso mais robusto, é do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, nós vamos ter encomenda tecnológica para a CEITEC para dar conta desse desafio de ela se adaptar a essas duas novas rotas tecnológicas. Ô, ministra, eu vou aproveitar que a gente está nesse tema aí de indústria para a gente falar um pouquinho sobre o complexo industrial da saúde, né, que visa aí produzir 90% dos insumos usados no Sistema Único de Saúde. Queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Olha, esse é um assunto espetacular, né? Porque diz respeito a uma das questões vitais para o povo brasileiro, que é a saúde. Então, nós não podemos ter a realidade que nós temos hoje, que é um déficit na balança comercial de 20 bilhões de reais. Significa o segundo déficit da balança comercial. E nós assistimos bem quanto é nefasta a nossa dependência nessa área de saúde. Assistimos isso na Covid. Nós dependemos de respiradores, que é equipamentos de média complexidade, até de máscaras, né? Revelando o quanto é cruel essa situação e o próprio negacionismo, né? O mais cruel é o negacionismo, porque quando você nega, você nem liga e não faz nenhum tipo de investimentos, e a dependência também é essa junção do que aconteceu do negacionismo com a dependência que é histórica, nos levou a uma situação de dificuldades de enfrentamento da crise sanitária. Então, nós remontamos, o presidente Lula remontou o complexo, o comitê, que o Ministério tem um papel fundamental nisso, do Complexo Industrial de Saúde. O Arlan Gadelha, junto com a ministra Anísia, são expoentes desse Complexo Industrial de Saúde. O que é que visa? Diminuir a dependência da importação de equipamentos, de insumos e de medicamentos, de remédios. Inclusive do IFA, que a gente produziu a Covid, IFA é insumo farmacêutico ativo. A gente produziu a Covid, na Covid a gente produziu no Butantan, junto com a Coronavac, a AstraZeneca, junto com a Fiocruz, mas não tínhamos IFAs, dependíamos dos insumos farmacêuticos ativos. E nós podemos fazer a nossa vacina. Aliás, já temos a nossa em fase final, que é a Spintec, que é lá da Universidade Federal de Minas Gerais, 100% brasileira, o que revela que a gente pode, quando a gente tem investimentos. Então, o nosso ministério, para você ter ideia, nós já investimos 2 bilhões de reais nesse período em que nós estamos para o Complexo Industrial de Saúde. Seja na área de fármacos, seja na área de soluções de equipamentos. Ontem eu recebi, por exemplo, um time lá do Espírito Santo, o reitor da Universidade Federal, lá eles estão desenvolvendo tecnologias na área de ressonância magnética, que a gente importa esses equipamentos, mas nós vamos nos tornar autônomos também nisso. Então, por isso que essa meta de 90%, para que a gente não só resolva um problema econômico, mas que crie uma cadeia produtiva no país que é riquíssima, que é extraordinária. Então, nós podemos ter muitas soluções. Vou dar um exemplo muito concreto, que é a Hemobras. A Hemobras foi decidida no primeiro governo do presidente Lula. O ano passado, eu, a ministra Anísia e o presidente Lula, nós visitamos a Hemobras. E lá, até o ano que vem, nós vamos produzir um medicamento chamado fator recombinante 8, que é muito importante para as pessoas que têm doenças oriundas, né, do plasma. Quer dizer, doenças que precisam
os hemofílicos, né? Que precisam de soluções de medicamentos a partir do plasma. Então, a gente vai produzir o fator recombinante 8, que só ele sozinho, ele representa 1,2% a menos no déficit da balança comercial no que diz respeito à importação de medicamentos de saúde. Então, a gente pode produzir novos entes moleculares, os NEM. É possível fazer isso, nós temos um sistema robusto, também na área de equipamentos, ou seja, a gente vai longe porque está tendo investimentos e vai ter muito mais, porque essa é uma decisão política do presidente Lula e que vai proteger também melhor a saúde do povo brasileiro. Ministra, Minas Gerais já nos espera, mas antes eu quero saber em quanto tempo a gente deve ver esses resultados aí na área da indústria da saúde. O NIB, que é a Nova Indústria Brasil, né, que no nosso caso, a parte nossa, dentro do Mais Inovação, que são nossos editais, eles têm metas até 26, com algumas que eu não tenho aqui na cabeça, vai ter tantos, mas na autonomia, ou tornar a agricultura autônoma, aí tem lá, na linha do tempo, certos prazos. Até 26, nós vamos cumprir tantos por cento dessas metas da dependência. E depois tem outras fases, né? Até 28, até que é um programa que nós queremos que ele seja política de Estado, para além dos governos. Mas vamos cumprir as metas que estão estabelecidas até 26, que é dentro dessas 90%, tem lá um percentual até 26%. Maravilha. Ministra, então vamos a Minas Gerais, vamos a Formiga, lá com a Rádio 93 FM. O Flaviano Costa já nos espera. Bom dia para você, Flaviano. Bom dia, ministra. Bom, o Programa Brasileiro de Inteligência Artificial vai contar com um supercomputador. E a CBN foi muito feliz quando o Patrick falou sobre a preservação da floresta. E nesse programa, esse computador será alimentado por energias renováveis. Quais são essas energias? Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio 93 FM, Formiga, de Minas Gerais, e a Flaviano Costa, que está aqui nesse debate. As energias renováveis, Flaviano, é o que a gente tem de capacidade instalada no país. Nós temos energia que vem das hidroelétricas, nós temos as energias que vêm dos parques eólicos, né, que são da energia dos ventos, nós temos do parque solar, que é cada vez mais significativa no Brasil, foi a que mais cresceu, foram os parques solares, porque elas têm muito mais mobilidade, muito mais facilidade e pode chegar em áreas mais longínquas, mais afastadas. E essa é a nossa potência, a nossa matriz energética brasileira. E por isso que nós vamos procurar ter um planejamento que coloque esses data centers nessas regiões que não vão precisar fazer o transporte da energia, que é através das linhas de transmissão. Então, essa rede vai partir desse pressuposto. E essas são as energias, além das energias oriundas da biomassa brasileira, que está em curso, que vai se desenvolvendo, ou do hidrogênio verde, que é a grande estrela do momento. O etanol continua sendo, por exemplo, a maior estrela de combustível, né, brasileiro, porque tem uma matriz que ela é a elétrica e tem a matriz energética, ela é a elétrica e a matriz de combustível. Então, na elétrica, nós somos mais de 90% de energia limpa ou renovável, e de combustíveis a gente chega a quase 50%. Então, essa combinação é que nós vamos contar para poder garantir esse suporte ao consumo de energia que essa infraestrutura vai exigir no Brasil. Ministra, eu queria saber, eu vi uma notícia que diz que os cientistas podem usar o CAD único para a criação de tecnologias sociais. O que é isso? O que é essa tecnologia social e como é que isso está sendo pensado? Veja, como um dos pressupostos principais é a inclusão,
uma primeira, o que inclusive já está em curso, está entre as 31 ações de impacto imediato. Nós vamos pegar os dados do Cine, que é do Ministério do Trabalho, que está lá com... que tem dados, né, sobre a demanda, assim, aliás, sobre a oferta de emprego. Olha, tem aqui a oferta de emprego. E tem um CAD único que fala do perfil das pessoas que recebem e você vai cruzar isso. Porque muitas vezes não tem como ter a proatividade da pessoa do Bolsa Família, ela não necessariamente vai buscar aquele dado naquele local. Então, você tem que ter uma proatividade. Então, você vai dizer, olha, fulano, tem ali uma oferta de emprego que se identifica com o seu estágio de formação. Ou então, você diz, olha, tem aqui um conjunto de pessoas que podem rapidamente se habilitar para aquela determinada oferta de emprego. Então, é essa integração que está ocorrendo através da inteligência artificial e, aliás, está em curso, é uma dessas ações de impacto imediato que nós estamos trabalhando com os ministérios, com o Ministério do Trabalho e com o Ministério do Desenvolvimento Social, com o Wellington Dias. Ok, pessoal, quero saber se temos a Rádio 7, a Rádio Clube de Recife, se está com a gente, Malu? Então, vamos lá. Então, vamos com a Rádio Clube de Recife. Osmar Cordeiro, bom dia para você. Muito bom dia para você, Karine. Bom dia, ministra. E sobre as novas tecnologias que muito se fala e se busca, quais são as que estão sendo estudadas no momento para serem implementadas e desenvolvidas, além da questão da inteligência artificial, visando tanto construção quanto preservação e outros setores? Olá, Osmar Ricardo. Osmar Cordeiro, da Rádio Clube Recife. Para mim é um prazer poder estar falando com a minha terra, com Pernambuco. Além do plano... desculpa, Karine, ele... Osmar, você está me ouvindo? Sim. Refaz a pergunta para mim, por favor. Sim, sobre a questão das inovações que estão em estudo no momento, além da questão da inteligência artificial, qual novas inovações estariam em processo de estudo, desenvolvimento, de análise dentro da sua pasta, da pasta da ministra? Osmar, é muito abrangente os desafios da inovação. Elas se dão em várias áreas temáticas. E áreas de conhecimento. É claro que no caso da inteligência artificial, ela é transversal. Ela perpassa tudo que é cadeia produtiva e ela, portanto, vai atuar como ferramenta como nova tecnologia nas diversas dimensões, no serviço público, na iniciativa privada, e a gente está exatamente no plano vendo isso. Agora, o conjunto da inovação, ela se dá no setor de saúde, do Complexo Industrial de Saúde, que a gente estava acabando de comentar aqui, da dimensão que ele tem. A gente precisa de novos fármacos, a gente precisa de novos princípios ativos que possam dar novas soluções. Então, por exemplo, o que nós estamos fazendo no PAC, que é colocar um laboratório NB4 de segurança máxima para poder manipular agentes biológicos que envolvem vírus, e você colocar isso junto às linhas de luz, que são acelerador de partículas que existe instalados no Brasil, lá na cidade de Campinas, é que você vai garantir uma ferramenta tecnológica explosiva, de inovação impressionante, para se antecipar aos vírus que, porventura, vão se transformando geneticamente e que a gente tem que dominar, para poder, inclusive, proteger a vida. Então, isso é uma inovação única, ímpar no mundo, que só o Brasil vai ter, por exemplo, né? Então, a gente vai atuar na área da agricultura, para poder garantir mais produtividade, seja através do solo. A Embrapa é um grande orgulho nacional. A Embrapa é quem
se fala muito do sucesso do agro, mas o sucesso do agro se deve à ciência, se deve à tecnologia. Nós só temos a superprodução no Cerrado de soja, graças a, inclusive, uma pesquisadora mulher, a Joana Doberheim, que é da Embrapa, que tornou o Cerrado um solo fértil. Então, isso é inovação. Quando você tem a possibilidade, né, de, através de drones, você melhorar a eficiência da agricultura familiar ou equipamentos, que nós vamos, inclusive, anunciar junto com Paulo Teixeira e com o presidente Lula, investimentos para poder adaptar equipamentos para melhorar a eficiência da agricultura familiar, que é responsável por 80% de tudo que a gente come no Brasil, que vai para a mesa do povo brasileiro. Então, isso é inovação. Inovação é você apresentar soluções que ainda não existem para determinadas situações, ou que você depende, ou que você importa. Então, já existem soluções, mas é patenteado por outro lugar do mundo, e nós temos que ter as nossas soluções, até porque boa parte de soluções do dia a dia do povo brasileiro somos nós mesmos que temos que dar, porque nós temos uma realidade adversa. Então, nós temos inovação na área da meteorologia, na área de monitoramento de desastres. Nós precisamos ter equipamentos mais sofisticados para além dos pluviômetros, e tudo isso tá em curso, né, numa perspectiva de a gente garantir a melhor qualidade de vida do povo brasileiro através da inovação. Estamos chegando quase na reta final do Bom Dia Ministra, mas eu queria saber, a senhora falou do supercomputador que tem lá em Petrópolis, e falamos dessa perspectiva de ter um outro na Amazônia, e eu queria saber como é que fica a cooperação dos países nisso, com outros países, como é que isso vai ser construído, se é uma equipe de brasileiros com estrangeiros, transferência de tecnologia, como é, e quantos supercomputadores, claro, tem os data centers todos, mas quantos supercomputadores são necessários para criar uma rede desse tamanho? Na verdade, o top 5 é como se fosse assim, uma central disso será o Santos Dumont no LNCC. A rede que nós vamos montar, eles são potentes, vão conseguir processar, mas não na velocidade e na quantidade do Santos Dumont. É uma espécie assim de suporte, né? É de data centers espalhados, que vai ter uma boa capacidade de armazenamento, até para poder concentrar e armazenar e até sistematizar uma base de dados que todos cobiçam. Todas as grandes empresas internacionais cobiçam a nossa base de dados, cobiçam o nosso CAD único, cobiçam... É ouro, né? É ouro, porque dado virou dinheiro, né? Então, a gente vai ter o que a gente chama, né, de estrutura própria, de nuvem para poder ter os dados. Já temos isso no Brasil, como é o caso do SERP, da Dataprev, que é nuvem soberana, ou seja, não é de empresa estrangeira que tem a tecnologia para poder armazenar esses dados, mas ele ainda não tem a potência que é necessário ter. Por isso, potência no que diz respeito à capacidade de armazenar e de processar. Então, isso vai se concentrar no Santos Dumont, e o resto vai ser uma rede de suporte de data centers que precisa de muita mão de obra para poder, profissionais de várias áreas para poder colocar as informações devidamente naqueles servidores, né, que são capazes de armazenar os dados. Então, é esse o conceito do que nós estamos desenhando, né, para poder garantir os resultados do uso da inteligência artificial para esses serviços essenciais do povo brasileiro. Esses técnicos essencialmente brasileiros, então. Sim. Então, você falou da cooperação, Karine, desculpa. A cooperação internacional ela é decisiva, até porque, principalmente, nós não detemos ainda tecnologia para a infraestrutura. Nós vamos montar, e ao máximo dos insumos fornecidos pela cadeia de conteúdo local, pela cadeia produtiva de conteúdo local, mas alguns insumos específicos de
de semicondutores, de microeletrônica, a gente depende muito dessa cooperação internacional. Mas isso não significa... Nós vamos fazer isso através ou de transferência tecnológica, para que a gente tenha domínio tecnológico, ou em cooperação conjunta, como foi o caso de sucesso dos Cibers. A gente não importou os Cibers dos chineses, nem fizemos a transferência tecnológica. Nós fizemos conjuntamente, foi um aprendizado comum. E é isso que nós estamos fazendo. Por exemplo, nós recebemos uma importante visita da Espanha, que tem lá o supercomputador de Barcelona. Então, a gente inclusive assinou já o termo de entendimento. Eles vão ser um dos grandes parceiros nossos para poder dar o salto de qualidade que o Santos Dumont vai ter. Inclusive, estava lá o presidente da unidade de pesquisa, o diretor-presidente da unidade de pesquisa, estava lá presente exatamente para poder porque sem cooperação internacional nós não vamos conseguir fazer. Mas ela parte de um pressuposto de que a gente vai ter o domínio tecnológico daquela cadeia, né, que vai ser formada, da cadeia produtiva que vai ser formada das tecnologias que são usadas para montar e construir o supercomputador. Bom dia, ministra. Hoje falando com a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, a quem eu agradeço, nossa sócia, praticamente sócia já do Bom Dia, Ministra. Quero aproveitar, ministra, para a gente se despedir, e hoje encerra a 5ª Conferência de Ciência e Tecnologia. Acho que foi uma semana maravilhosa, né, com o anúncio do Plano Brasileiro. Queria que a senhora falasse um pouquinho já desse último dia, dos resultados, e já agradeço a sua presença aqui hoje. Não, a conferência tem sido sucesso, Karine. Olha, é porque eu acho que era uma demanda reprimida, entendeu? As pessoas não se sentiam partícipes da construção da política pública nacional. Há 14 anos não existia a Conferência Nacional, a expressão de um tempo muito longo, muito distante da tomada de decisões, de formular a política pública, de demonstrar o que é que está sendo feito. Então, é um momento de congraçamento do nosso Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, que é muito respeitado, que é muito pujante. Eu não digo isso só por uma questão de desejo e de vontade que assim seja. Eu digo isso porque está lá os indicadores que são globais. Nós somos o 13º país do mundo em produção científica. Isso revela a força da inteligência brasileira. E nós respeitamos muito isso. Por isso que a conferência foi riquíssima. Nós tivemos mais de 200 eventos, mais de 100 mil pessoas que participaram desde o ano passado, entre online e presencial. Fizemos conferências municipais, conferências estaduais, conferências regionais, conferências temáticas, conferências livres. Perde o fôlego de falar de tanta participação, de tanto evento. Tive que ter muito sapato para poder percorrer esse país, mas fiquei muito impressionada com o admirável mundo novo que nós somos e que a ciência é, e das nossas potencialidades. Então está sendo uma verdadeira festa, uma alegria. O presidente Lula viu lá o entusiasmo, porque todo mundo se sentiu de fato, todas essas participações de áudio, de vídeo, de texto, foram feitas com inteligência artificial fornecidas pelo Porto Digital de Pernambuco, que compilou tudo isso. Eu até já ofereci para os outros ministros que quem quiser fazer suas conferências com a ferramenta de inteligência artificial, a gente está pronta. Então, a gente fez um e-book com todas essas contribuições para montar a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia para os próximos 10 anos. E o Sérgio Rezende foi o secretário executivo, né, dessa conferência, e nós queremos montar um plano, tem a estratégia e vamos montar um plano ainda esse ano. O plano já está em curso, entre eles existe o plano da inteligência artificial, o primeiro filho, não é, dessa Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, ou filha, né?
E é mais filha, né? Porque é inteligência artificial. e os outros planos dos desafios brasileiros, vamos ainda esse ano apresentar para que todos possam participar desse processo, né? Só existe plano eficiente se as pessoas se sentirem, os fazedores da produção científica brasileira se sentirem ativos e efetivamente contribuindo para uma execução, né, de uma política que é tão estratégica para o país. Obrigada, nossa ministra sócia. Obrigada de novo. Venha sempre, tá? Vou te esperar aqui em outras oportunidades. Venha sempre que quiser, que tiver novidades aí na área de ciência, tecnologia e inovação. Também agradeço a todos os colegas que fizeram comigo o Bom Dia Ministra de hoje. Espero revê-los também numa próxima oportunidade. Hoje, quem assina os trabalhos técnicos, hoje sempre, é ele, o operador do Império, hoje repaginado, Reinaldo dos Santos. A gente se despede já mandando um abraço para todo mundo e continue no canal GOB.